Estou firme. Todos estão na igreja. Então, viu, jovens? Agradeça a Deus por vocês terem um pastor que vela por vocês, viu? Pastor Marcos. Porque ele entende a filiação. E o que é a filiação? Pode ler Hebreus capítulo 2, versículo 10, para nós vermos de uma forma exata. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Graças a Deus. Então, observamos que a vida eterna é Ele que dá. A filiação do ponto de vista celestial. Observamos que tem muitas empresas aí que estão chamando pessoas para se filiar, para ser afiliado. Mas o que é afiliado? Você recebe o presente. Você recebe o presente de uma pessoa que é dono de um negócio, como empresa. E você representa aquela empresa como ela é. Mas tem os requisitos para você passar por aquilo. E da mesma forma, no âmbito espiritual, para a glória do Senhor, você recebe um requisito de ser representante da igreja do Senhor Jesus, através de uma pessoa, de um tutor, de uma pessoa que te orienta o caminho certo da filiação. Então nós louvamos a Deus que o caminho certo da filiação, você recebe todos os privilégios do dono, que o dono é Deus. Deus é o dono, que tem o dom gratuito de Deus. E quando você se filia terrestremente também, você recebe também todo aquele direito do dono. Ele vai passando as delegações para você. É muito maravilhoso. E muito mais ainda é a eternidade, a perfeição espiritual, porque aqui neste mundo as afiliações são imperfeitas, elas mudam de atitude, mas nós que somos filhos de Deus, não muda, a bússola não muda, a palavra de Deus é única, ela é perfeita, e é selado não por mão de um CEO, de um responsável empresarial, mas é selado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, com o seu Espírito Santo, com o seu sangue, para a glória do Senhor. E agora você tem este direito de afiliação eterna. Você é filho de Deus, no ponto de vista celestial, para a glória do Senhor. Portanto, apesar de envolver o perdão dos pecados e a transparência futura para os lugares celestiais, como diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, lê para nós por gentileza, ela envolve também muito mais do que isso, muito mais do que o homem pensa, muito mais de uma regra humana, muito mais de um tutorial humano, mas sim aqueles que responsável a transmitir a palavra da bússola verdadeira, que é a Bíblia Sagrada, e jamais pode vir um outro evangelho ser pregado a não ser este evangelho. Pode ser até anjos, viu? Até anjos querer pregar um outro evangelho que seja anátema, como diz o apóstolo Paulo. Devemos passar pela bússola da palavra de Deus, não adianta correr. A filiação é dentro da palavra de Deus. E aqueles que te conduzem, aqueles que te orientam, se estão basados na palavra de Deus, a aliança jamais é quebrada. A aliança jamais é quebrada. Então vamos prezar pelos esses líderes responsáveis que te orientam, mesmo que nós ficamos bravos, mas submetemos à vontade de Deus e nos humilhamos para que a vontade de Deus seja feita. Amém, meus irmãos? Lê para nós, por gentileza. Bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém, irmãos? O reflexo deste dom é benignidade. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ser benignos, porque o qual nos deu este direito. Não existe palavra.
É uma transparência futura, irmãos. É uma transparência futura para um lugar não terrestre, mas um lugar celestial. Aleluia! E ele envolve mais do que isso, viu? Ele envolve mais do que isso. Mais do que um lugar celestial. Ele envolve a participação com Cristo como nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23 também, vamos ler. Uma vez mais o apóstolo Paulo emprega o nome do título completo de Jesus Cristo, completo de Cristo. Quanto aos comentários sobre este uso, ver Romanos capítulo 1, versículo 4 também. Quem leu pode ler para nós, quem achou, melhor dizendo. Graças a Deus. Pode ler. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele colocou até os dois nomes de Jesus Cristo que eram mencionados aqui na terra. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo é a divindade, Jesus é a... Pode falar. É a humanidade, a humanidade de Deus. O nome Cristo é a divindade de Deus, a divindade de Jesus, porque Deus era Jesus. E Jesus é a humanidade, o nome humano de Deus. Amém? Eu estou certo? Amém, irmãos? E um nome muito comum lá em Israel. E um nome muito comum em Israel. Não, Naquela época. Aqui no Brasil está um nome bem comum aí também, né? O meu, José. O meu, José. José. Jesus naquela época era José. Tá vendo? Então, por isso que o apóstolo Paulo quis mencionar os dois nomes. Cristo Jesus, nosso Senhor, para a glória de Deus. Então, é possível uma pessoa representar a divindade de Cristo pela sua graça maravilhosa, pelo seu reflexo divino para a glória do Senhor Jesus. É muito mais. A palavra Cristo, né? Ungido de Deus em forma humana. Cristo ungido de Deus em forma humana, o pastor aí comentou, né? É o ungido de Deus em forma, a divindade de Deus em forma humana. E a humanidade de Deus em forma humana, que é Jesus. Obrigado, hein, pastor? É isso aí. É uma complementação. Graças a Deus por isso. Então, Cristo aqui destaca como doador de vida eterna, juntamente com tudo que está vinculado a ela, e que faz parte do contraste com o pecado que é o que tanto permeia na vida do ser humano para a glória do Senhor. Mas para a misericórdia, né, irmãos? Porque o pecado, ele quer destruir nós, não é para a glória de Deus, não. Quero refazer esse assunto aqui. Então, é muito importante isso aí, nós estudar sobre a palavra dom. E aqui nós estamos encerrando esse estudo, irmãos. Estamos encerrando esse estudo, denotando Cristo aqui, destacando como doador da vida eterna, justamente com tudo que está vinculado a ela, a vida eterna. O reflexo, então, humano é esse, de nós refletirmos, de entendermos e compreender a generosidade do amor através da nossa fase menor, nossa pequenez diante de Deus. Nós temos este direito, nós podemos e possamos e temos este direito de refletir este dom gratuito de Deus, através do quê? Através dos dons espirituais, que agora nós vamos entrar, se for permitido, se for
dado tempo, né? Se for a deliberação dos dons espirituais no ano que vem, se for permitido, nós estaremos nessas fases aí. Então, eu quero finalizar isso aqui, que nós podemos refletir este dom, este ministério maravilhoso que Deus trouxe à humanidade através da graça, do dom gratuito de Deus, através dos dons espirituais, que no grego que fala charismato, carismática, o carismato. Então, um dos textos principais em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 até o versículo 4, até o versículo último, mas é o capítulo 12, versículo 1, e vai falando dos dons espirituais até o capítulo 14, versículo 40. Começa os dons espirituais falando ali, e o 13 fala que a excelência de tudo no verdadeiro dom é o amor HP, o ágape, o amor de Deus aos nossos corações, e depois vai falar sobre como usar os dons no capítulo 14. Então, em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, fala sobre algumas questões do uso dos dons espirituais e os abusos ao exercício dos dons espirituais. Vamos ler lá Romanos capítulo 12, versículo 6 a 8, para nós recapitularmos o que nós estudamos nestas 3 sexta-feiras e esta última quarta sexta-feira aqui, encerrando para a glória do Senhor. Pode ler para nós, por gentileza, Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino; ou o que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, faça com liberalidade; o que preside, com cuidado; o que exercita misericórdia, com alegria. Então, aqui está uma observação os dons alternativos aos dons como manifestação do primeiro século. Tem muita gente que fala assim, não, isso aqui aconteceu lá no primeiro século, não é para nós aqui. Mas sim, é para nós, porque é um dom carismático. Então, um dos problemas, enfim, da nossa atualidade, e desde que se diz Igreja do Senhor Jesus, é a maneira de diversidade de como os dons são manifestados. Às vezes as pessoas falam, não, os dons espirituais, alguns dons, operação de milagres, dom de cura e outras coisas, isso aí, só os apóstolos, vamos deixar para lá, é dom de apóstolos, só os 12 que receberam este dom, não é isso? Mas não, ele abrange também, é um dos problemas da igreja, as teologias diferenciadas. Mas eu quero dizer para vocês, Igreja do Senhor Jesus Cristo, não se iluda, abrace a obra do Senhor, abrace o ministério de Deus aqui neste lugar, e agarre com afinco e desenvolve aquilo que vocês têm aprendido aqui nesta igreja. Para quê? Para que os problemas, enfim, não venham se aumentar, mas que venham se amenizar através do ensinamento da palavra do Senhor. Aqui eu estou ministrando a palavra de Deus pela liberdade que o pastor Marcos tem dado, mas o foco que vocês têm que ter, com certeza, tem que, em primeiro lugar, ser admoestado pela liderança local, na orientação. Aqui eu estou somente ministrando isso tudo, mas qualquer dúvida, procure a sua liderança, para que os problemas, enfim, sejam solucionados, não amenizados, mas sim solucionados. Então, nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 14, versículo 40, o problema da natureza e da origem dos dons e manifestações espirituais. Eram estranhas, e às vezes até mostramos um paradoxo,
que aquilo que os crentes de Corinto imaginavam que era distinguir acima de tudo, como uma comunidade espiritual, acima de tudo, elevada em qualidade, recebendo esta dádiva de Deus, era a sua abundante possessão do uso dos dons espirituais. No entanto, valendo justamente disso que Paulo mostra a carnalidade deles no exercício dos dons, visto que abusavam dos seus poderes. E é bem possível que naqueles primeiros anos da igreja cristã eles tiveram posse de tais dons, que era mais um lugar comum do que uma raridade. Portanto, que não se demonstrasse, era uma dificuldade. Necessariamente qualquer evidência da espiritualidade superior. Não, eu tenho um dom de curar, eu tenho um dom da fé, do milagre, eu sou superior ao irmão que não tem. Assim aconteceu no século anterior e pode ter acontecido nos dias de hoje. Ao menos de qualquer busca espiritual mais intensa, então, às vezes as pessoas queriam ser mais espirituais do que as outras. Precisavam supor, com base na passagem de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 até o 14, 40, repito novamente, lê estes 3 capítulos, por gentileza, capítulo 12 de 1 Coríntios, capítulo 13 de 1 Coríntios, capítulo 14, e vocês vão ver que o capítulo 13 mostra que o dom mais excelente de todos, uma excelência, é o amor. Se não tiver o amor, você pode ter qualquer tipo de dom. Se você não tiver o amor, nada vai ser. Vai ser como bater uma lata, um som de uma panela vazia. Nada dentro. Bate, só tem a panela vazia. Um som que tira um sino. Então, é isso. Temos que ter amor. À base dos eventos modernos, nós podemos observar que o amor é tudo. Com base disso aí, tudo, nós temos essa experiência que demonstra a manifestação do poder sobrenatural, que procede com certeza do Espírito Santo, mas quando nós temos amor, nós vencemos. E agora os problemas, enfim. Ninguém quer sentar igual nós estamos aqui, ficar uma hora ouvindo falar sobre alguma coisa. É difícil. Precisamos encarar com isso aí de uma forma afinca. Não vamos desistir, mas vamos continuar. Como diz Atos capítulo 10, versículo 10, há possibilidade de você viver uma vida em êxtase diante de Deus. Quem tem uma experiência de uma vida de êxtase diante de Deus? 1, 2, 3, 4. Vocês perceberam que na sexta-feira passada eu dei uma paradinha parado? Sabe o que aconteceu aqui no altar? Que eu fiquei em êxtase aqui no altar, pastor Marcos. Eu senti tanto a presença de Deus no estudo de sexta-feira aqui, no momento que eu tive que parar o estudo e dar uma segurada, falar: ó, Senhor, me segura, senão eu vou cair aqui. Eu fiquei cheio da plenitude do Espírito Santo aqui no altar. Eu fiquei cheio mesmo. Eu fiquei até preocupado depois, porque na hora que o Espírito Santo me envolveu, foi questão de segundo, viu? O êxtase que foi questão de segundo que eu senti, eu fiquei assim, pasmo, aqui no altar sexta-feira passada, num período da ministração que eu tive que começar a falar bem devagarzinho para me falar, porque eu estava envolvido num poder aqui sobrenatural aqui no altar que eu não estava contendo ficar aqui diante do altar. Tá, irmãos? Isso aí é um pouquinho da fagulha do poder de Deus e uma confirmação daquilo que nós estamos fazendo aqui. Mas há possibilidade de ficar muito mais.
Na verdade, o pastor Marcos já tem passado para nós sobre ficar dias jejuando. Sabe o que é isso? Só fica dias jejuando quem é cheio do Espírito, quem tem o Espírito Santo por completo. Amém, pastor Marcos? Ninguém fica pela carne, não. Se você começa a jejuar e começa a sentir fome, é porque Deus está querendo quebrar a sua carne. Enquanto você estiver sentindo fome, Deus está quebrando a sua carne. Agora, quando você está jejuando, que você não sente fome, só sente desejo de estar na presença de Deus, de estudar, de ver as coisas de Deus, é porque você está sendo alimentado pelo Espírito Santo. Os anjos servem você, o envolver do Espírito Santo serve. É algo que todo crente poderia ter e deveria de ter essa experiência de êxtase espiritual. Atos capítulo 10, versículo 10, por gentileza. Nesse estado, várias imitações podem evidenciar-se. O êxtase não são errados por si mesmos, porquanto Pedro e Paulo experimentaram então receberam visões. Isso é típico das experiências místicas e algumas vezes é até um fenômeno necessário, porque Pedro caiu em êxtase. Atos capítulo 10, versículo 10. E tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparava, veio-lhe um arrebatamento de sentidos. Amém? Ele, quando teve fome, quis comer, mas só que ele entrou em um arrebatamento de sentido. E aí vai falando ali o que é. Então vocês podem ler versículo 11, 12, 13, 14, 15 de Atos. Paulo de igual modo, Atos capítulo 22, versículo 17 também. Eu quero encerrar esse estudo falando sobre esse sentido tão poderoso que é experimentar os dons espirituais. Quem pode ler para nós, por gentileza? 22, 17? E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Amém? Então, é algo que podemos experimentar. Mas só os verdadeiros profetas experimentam? Só os crentes que experimentam? Não. Os falsos profetas também experimentam. É dom. É dom espiritual. Agora, a maneira que você vai usar, aí o problema é seu. O problema é meu. Se você está na presença de Deus, Deus vai te usar. Agora, tome cuidado. Se você se desviar da presença de Deus, eu nem quero falar quem vai te usar. Certo? Pai da mentira. Hã? Pai da mentira. É, o pai da mentira. Um outro tanto ocorreu com Balaão. É um êxtase também espiritual. Só que é do lado da maldade. Em Números capítulo 24, versículo 4 até o versículo 16. Vocês podem ler em casa também. Então fala assim. Mas mesmo assim Deus falou com Balaão: não toca. O meu povo é escolhido. Aí a astúcia do inimigo é tão grande que Balaão é do mal mesmo. Ele consultou, ele buscou o conhecimento da maldade espiritual. Falou: não, tem um jeitinho que pode fazer com que Israel venha. Não tem como lutar contra esse povo, mas eles podem se prevaricar.
eles podem se perder. Então vamos usar uma estratégia aqui, vamos usar o ponto fraco deles. Aí ele orientou, Balaão orientou, eu não posso fazer nada, mas eu posso te dar a orientação que tem que fazer. Aí eles fizeram a orientação lá e fez, e a orientação, e para eles deu certinho. Só que, ó, o juízo de Deus caiu sobre o povo de Deus, porque quem é escolhido de Deus, se você é chamado de Deus, se você está na presença do Senhor, se desviar, se Deus quer trazer você de volta novamente, não adianta, você pode ir lá, fazer com que você pode ir lá se lambuzar na lama, como os porcos se lambuzam, mas só que se Deus te lavar, te purificar de novo, Ele vai te trazer de novo, porque Deus, Ele é Deus, Deus, Ele toca, Ele toca no seu coração, no meu coração, para viver uma vida de novidade de vida. E eu quero agradecer a Deus por estas 4 sexta-feiras, e assim encerro sobre o reflexo humano dos dons espirituais. É muito para estudar, mas o pouquinho que Deus tocou no meu coração, aqui eu transmiti pela misericórdia do Senhor Jesus. E que cada um possa ser agraciado por Deus, que possa passar este final de ano abençoado, esse final de ano agraciado por Deus. E não se esqueça, na presença de Deus, não deixa os ventos de doutrinas vãs te levar pelo caminho da maldade, que está no crescimento espiritual, em meio do crescimento espiritual. Eles têm que estar fortalecidos, eles têm que estar próximos, nos preparar para servir, próximo a pessoas que servem. Primeiro, serve de quê? Em primeiro lugar, em oração, procure pessoas para você orar. Em meditação, procure pessoas para você meditar a palavra de Deus. Em treinamento do intelecto nas coisas espirituais, isso é um estudo que nós estamos aqui. Vivendo na lei do amor, com certeza, é a raiz e a prova da espiritualidade. Como diz 1 João capítulo, 1 João tudo, o apóstolo do amor demonstra isso aí, maravilhoso. No viver do amor, o amor tem uma lei também. Viver a lei do amor é essa, é o exercício dos dons espirituais, como manifestação de diferentes de cada indivíduo, com certeza, é para edificar a igreja do Senhor Jesus e para evangelizar. Não se esqueça, seja um evangelizador, seja na continuidade dos dons espirituais. Dos dons espirituais são necessários em todas as épocas, de todas as igrejas, porquanto o desenvolvimento da igreja depende mesmo disso, do crescimento, como diz em Efésios capítulo 4, versículo 8. Os dons podem manifestar-se de várias maneiras, diferentes e de igual modo de que servir dos primeiros séculos cristãos. Há possibilidade da manifestação dos dons espirituais, há possibilidade dos êxtases espiritual, há possibilidade de arrebatamento de espírito. Busque isso, igreja. Vamos buscar no progresso espiritual, poderá nos levar além da mera restauração humana, mas sim além da mera circunstância humana, mas levar um avanço constante, especialmente no tocante do abuso de certos dons, com milagres e línguas. Muitas pessoas abusam, mas nós precisamos progredir espiritualmente, acreditar, porém, que Deus, Ele é aquele que pratica dons verdadeiros nos moldes dos primeiros séculos, através da aplicação da palavra de Deus. Que Deus continue abençoando, que você possa desenvolver os dons espirituais que Ele tem outorgado para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, Pai querido, eu quero orar para a tua igreja nesta noite, e eu quero orar com a tua igreja nesta noite, agradecido